Vossa Santidade, apresento-me ao vosso chamado. Coloco o fio de minha espada e todo o meu treinamento militar à inteira disposição. Prometo defender com a minha própria vida, se assim for da vontade dele, os interesses da Igreja Católica e combater a invasão muçulmana no continente. Juro, pela honra de minha linhagem, trazer novamente o controle sobre a península. Asseguro que a expedição será bem sucedida. Estabeleceremos comércio com o Oriente. Tomaremos das mãos desses hereges a Terra Santa, bem como todas as relíquias sagradas que vêm sendo profanadas. E Jerusalém será nossa outra vez. Que seja feita a vossa vontade. Esse jogo é o Crusaders. Seja o grão-mestre de uma das ordens de cavaleiros cruzados, combata as tropas inimigas, concorra com as outras ordens por territórios e influência na Europa medieval. Erga castelos, igrejas, fazendas e bancos nas terras conquistadas, faça um alistamento das tropas, convoque mais, lidere seus cavaleiros e combata sarracenos, prussianos e eslavos. Quer aprender como se joga? Dá uma curtida, se inscreve no canal e vem comigo. Eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. O Crusaders foi lançado em janeiro desse ano, 2019, trazido pelo Brasil pela Cronos como importação. Por esse motivo, os componentes e o manual de regras não estão traduzidos. Você pode jogar ele de 2 a 4 jogadores e a partida na caixa ele informa que dura de 45 a 60 minutos. E normalmente isso é questionável, né? Mas partidas que eu estava ensinando o pessoal a jogar, fazendo um teste com 4 pessoas, durou 1h15, ou seja, pouco mais do que os 60 minutos. É um jogo rápido mesmo, dinâmico, e vocês vão ver já já nas regras. Vamos conhecer um pouquinho mais desse jogo, iniciando pelos componentes. Começando pelo tabuleiro, dupla face. Essa é a face que serve para partidas de 2 jogadores e vem designando aqui quantos pontos de influência serão disputados na partida. Se esses pontos acabarem, a partida chega ao fim, tá? Do outro lado, é uma partida para 3 ou 4 jogadores e também aqui com a especificação de pontos de influência que são disputados. Esses aqui são os territórios, cada hexágono é um território, para os personagens se moverem aqui dentro. Aqui, esses hexágonos com símbolozinho de cavalo, é onde você pode escolher começar com o seu cavaleiro, para então ir se movimentando, combatendo e conquistando os outros territórios. E aqui são algumas especificações, a gente vai entender que nessas bandeirinhas entra uma pecinha circular aqui que representa uma tropa inimiga. E nesses símbolos aqui, que é um hexágono meio deformado, né? Entra um tile de bônus de construção, que também vamos ver já já nesse vídeo. Nesse canto do tabuleiro tem as tropas inimigas, os prussianos, os eslavos e os sarracenos, e uma trilha que vai fazer com que eles aumentem a força durante o jogo. Perceba que aqui os sarracenos, eles não têm uma evolução de força durante o jogo, eles vão permanecer com força 6 o jogo inteiro, e depois eu explico essa evolução e como isso acontece dentro da partida. E esse segundo tabuleiro é o que cada jogador deve receber no início da partida. Ele recebe, para preencher esse hexágono branco, 6 fatias triangulares, dupla face também, no qual um dos lados tem uma ação simples e o lado aprimorado vai ter 2 ações. Então ele vai distribuir aqui, em algum momento no jogo, para preencher as possíveis ações durante sua jogada. Desse lado nós temos as estruturas que podem ser construídas e esses ícones aqui vão fazer referência a cada uma delas. Toda essa primeira linha é preenchida com castelos. Essa segunda linha com as igrejas, essa terceira linha com as fazendas e a última linha com os bancos. Então sempre que você vir esses 4 símbolos, eles vão fazer referências a essas 4 estruturas. Em cima dessas fatias você vai colocar pontos de ação, que são essas pecinhas
de base hexagonal. E sempre que você vir durante a partida, no tabuleiro do jogador, nas peças de bônus, nos tiles de construção, um símbolo hexagonal, ele fará referência a essas peças que representam os pontos de ação. Nesse espaço superior tem um encaixe exato para 5 pecinhas que representam as tropas que podem ser contratadas durante o jogo. Elas vêm aqui encaixadinhas, enquanto não contratadas ficam com essa face para cima, e ao serem contratadas você desvira. Todas elas também têm um custo em pontos de ação. Nesse outro encaixezinho retangular aqui em cima, você vai encaixar um desses tiles, que vai dizer qual ordem de cavaleiro cruzado você representa. No começo do jogo isso acaba sendo sorteado. Então a montagem completa vai ser um encaixe assim. Até o contorno desse hexágono continua aqui com o cavaleiro. Dá para perceber? Já essas bandeirinhas que aparecem próximas a cada uma das construções e até mesmo nas pecinhas de tropas, elas fazem referência a quantos pontos de vitória o jogador ganha ao realizar aquela ação, contratação de novas tropas ou construção de qualquer uma dessas estruturas. E os pontos de influência, que são os famosos pontos de vitória, nesse jogo são pecinhas no formato de losango, né? Esse aqui é uma junção de 2 losangos valendo 10 pontos. Mas é isso. Essa é a nossa iconografia e ela vai se repetir durante o jogo inteiro. Lembra das fichas circulares de tropas inimigas? Esse é o brasão dos prussianos, esse é o brasão dos eslavos e esse último o brasão dos sarracenos. Então essas vão ser as peças que ocupam aqueles lugares circulares com as bandeirinhas. Perceba, todas essas fichas são dupla face com o mesmo brasão de ambos os lados, com exceção dos sarracenos, que no verso tem um desenhozinho que representa um bônus, ou seja, no momento em que um jogador combater e vencer uma batalha contra os sarracenos, ele ganha um bônus que pode ser uma daquelas 4 construções que nós vimos no tabuleiro do jogador, ou uma daquelas fichinhas de tropa que podem ser contratadas. Já os tiles de bônus de construção são as peças hexagonais deformadas que eu mencionei, e elas têm algum bônus de construção. Como é que eles funcionam? Olha a nossa iconografia. Toda vez que tiver o hexágono, estaremos fazendo referência aos pontos de ação, com um desconto, 2 a menos, 1 a menos, 1 a menos, ou seja, para fazer essa construção, um castelo paga 2 a menos. Para fazer essa construção, um banco, 1 a menos, e assim vai. Quando você encontrar uma ficha no formato de losango, quer dizer que ao construir aquele tipo de estrutura, você ganha 2 pontos, ou, nesse caso aqui, 1 ponto de influência extra. E a barrinha, como em todo jogo, representa o ou. Esse bônus aqui vai ser aplicado da seguinte maneira: um desconto de 1 ponto de ação para se construir uma fazenda, ou um bônus de 1 ponto de influência extra ao construir um banco. E esses são os últimos componentes, que também só vão surgir no final do jogo. Eles premiam os jogadores que combateram mais prussianos, eslavos e sarracenos. Aquele que combateu a maior quantidade dessas tropas recebe essa ficha que vai dar 5 pontos de influência no final do jogo. E o segundo maior combatente dessas tropas recebe 2. Em caso de empate, você deve virar para o outro lado e os 2 jogadores que empatarem em primeiro lugar recebem 3 pontos, ou 3 ou 4. Qualquer quantidade de jogadores empatados na primeira posição vai receber 3 pontos. Se isso acontecer, o segundo lugar não recebe premiação. Em caso de empate no segundo lugar, entre qualquer quantidade de jogadores, também vira essa peça para o outro lado e todos os jogadores empatados recebem 1 ponto. Todas essas fichas seguem o mesmo padrão. 5 para o primeiro, em caso de empate 3, 2 para o segundo, em caso de empate 1. Abra o tabuleiro na face apropriada ao número de jogadores, distribua nos espaços circulares aleatoriamente as fichas de tropas inimigas e nos espaços hexagonais deformados as fichas, os tiles de bônus de construção. Lembre-se de deixar à mostra, no lugar da ficha dos sarracenos, o bônus que o jogador ganhará ao combater essa tropa. Lembre-se também de reservar uma ficha de eslavo e uma ficha de prussiano para colocar na trilha de força daquela tropa.
As fichas que sobrarem devem voltar para a caixa do jogo e não serão utilizadas nessa partida. Coloque próximo ao tabuleiro uma pilha com as fichas de influência apropriadas para aquela quantidade de jogadores e coloque também as fichas que serão distribuídas no final do jogo para os combatentes de cada uma das 3 tropas inimigas. Dê a cada um dos jogadores o tabuleiro da sua cor de preferência e distribua todas as estruturas de um mesmo tipo na fila apropriada. A última linha é a linha dos bancos, fazendas, igrejas e castelos. Junto com os castelos, você deve colocar as pecinhas de cavaleiros no primeiro e no terceiro castelo, e quando eles forem construídos, o jogador ganha aquele cavaleiro no local onde foi construído o castelo. O cavaleiro que sobrar é o cavaleiro inicial, é de onde o jogador vai começar a sua movimentação e conquista. Nesse espaço superior, encaixe as fichas de tropas com a face da tropa voltada para baixo. Enquanto elas não forem contratadas, elas permanecerão desse jeito. E no espaço hexagonal, por início da partida, você deve sortear numa ordem aleatória as posições das fatias que vão compor essa mancala para aquele jogador. E a ordem determinada por ele deve ser imitada por todos os jogadores. Então, todos começarão em condições iguais, pelo menos nesse instante. O que confere um caráter assimétrico ao jogo é que cada jogador vai receber 2 fichas de cavaleiros cruzados, que eles vão escolher em segredo uma delas para representar durante o jogo, e a outra retorna para a caixa do jogo. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido o seu cavaleiro, a sua ordem de cavaleiro cruzado, eles revelam e contabilizam os pontos de ação que serão distribuídos dentro de sua mancala. O normal é que cada jogador comece com 12 pontos de ação, sendo 2 em cada uma das fatias de sua mancala. Mas veja, nesse caso, o jogador iniciaria com 13 e estaria livre para escolher aonde colocar essa 13ª pecinha hexagonal. Por exemplo, aqui. Determine entre vocês quem será o primeiro jogador e agora os jogadores do último para o primeiro vão escolher a casa que desejam colocar o seu cavaleiro para o início do jogo. Então o último jogador, por exemplo, selecionaria essa casa, o penúltimo, o antepenúltimo e o primeiro jogador. Cada um escolhe conforme a sua preferência. Agora estamos prontos para começar o jogo. Vamos conhecer um pouquinho das regras. Durante a partida, os jogadores realizam a sua jogada e passam a vez para o jogador à sua esquerda, e assim sucessivamente. Esse jogo não tem o final de cada rodada marcado. Ele segue de forma fluida, sem interrupções, até que o critério de final do jogo seja ativado. Que critério é esse? Esgotarem os pontos de influência. Quando o último ponto for distribuído, os jogadores encerram aquela rodada, porque todos eles têm que ter jogado uma mesma quantidade de vezes. E aí, conta-se os pontos de influência e determina-se o vencedor. Em cada um dos turnos, os jogadores têm 2 opções de jogada: realizar uma ação de alguma dessas fatias ou aprimorar uma dessas fatias. Vamos conhecer todas as ações e, por fim, eu falo dos aprimoramentos. O jogador escolhe uma das fatias da qual deseja realizar a ação, realiza a ação com a força equivalente ao número de pontos de ação hexagonais que estão sobre aquela fatia e depois distribui esses pontos. E vamos fazer um combinado aqui nesse momento. Toda vez que eu falar em distribuir pontos de ação, significa que o jogador deve deixar no sentido horário, tá a indicação aqui no centro do tabuleiro, uma peça em cada uma das fatias consecutivas. Então, uma peça aqui e uma peça aqui. Outro exemplo, vou realizar uma ação de travel com força 3. Realizo a ação e distribuo essas 3 peças no sentido horário. Agora eu quero fazer uma ação de influência com força 4. Realizo a ação e distribuo 1, 2, 3, 4. Sempre seguindo essa lógica. O que pode quebrar esse padrão é a ordem que o jogador escolheu representar. Algumas delas permitem distribuir no sentido anti-horário,
Tem algumas ordens que permitem pular um dos tiles. Então ele poderia deixar um aqui, pular aquele tile ali que não é interessante para ele, deixar outro, outro e outro. Alguns deles permitem distribuir começando pelo tile que ele acabou de usar a ação. Então ele realiza uma ação de força 5 de cruzada e começa distribuindo por essa própria casa. Mais detalhes sobre os cavaleiros e as ordens que existem no jogo são encontrados nas últimas páginas do manual de regras. Quais são as 5 ações disponíveis? Crusade, Travel, viajar, Influence, Build, que é construir, Muster, que é um alistamento, é uma convocação de novas tropas, e outra ação de viajar. São 6 peças, mas apenas 5 ações diferentes. A mais fácil é a ação de influência. Você conta a quantidade de pontos de ação e realiza uma ação de influência com força 3. O que essa ação faz? Te dá 3 pontos de vitória, 3 pontos de influência que você pega entre as peças no formato de losango que nós mostramos no início desse vídeo. Feita a ação, distribua. Ação de muster. O alistamento, a convocação, uma ação de muster com força 3 pontos de ação, serve para liberar novas tropas. Você vem nessas tropas liberando sempre da esquerda para a direita, olha a quantidade de pontos de ação, os losangos no canto inferior da peça, e nesse caso 3 pontos seriam suficientes para liberar essa tropa. Então, ao ser liberada, ela te confere 1 ponto de vitória que você pega imediatamente e vira a pecinha para cima. Feita a ação, nunca esqueça de distribuir as peças da forma que eu expliquei. Ação de Travel. 2 fatias contém essa ação. Ela serve para você viajar dentro do tabuleiro do jogo com seus cavaleiros. Realizar uma ação de Travel com força 4 te permite mover 4 espaços no mapa, ou o somatório de 4 espaços com quaisquer quantidade de cavaleiros que você tenha. Como assim? Um Travel de força 2 permite que ele movimente 2 casas no tabuleiro. Se por algum motivo o jogador que está viajando tiver mais de um cavaleiro, ele pode dividir os seus pontos de Travel, de viagem, entre o seu total de cavaleiros. Utilizando uma ação de Travel com 4 pontos, ele pode fazer 4 viagens. Ele poderia dividir 3 para esse e 1 para esse. Ou qualquer divisão que seja conveniente para o jogador naquele momento. Regras especiais para a ação de viajar. Ao se movimentar, um cavaleiro pode atravessar uma região ocupada por um outro jogador ou até mesmo parar sobre ela sem nenhum tipo de penalidade. Porém, se ele deseja fazer o mesmo em uma casa que tem alguma tropa inimiga, para entrar nessa casa é um movimento normal, gastando 1 ponto de viajar. Mas para sair desse território, ele deve gastar 2 pontos. Então, numa ação que ele tem 5 pontos de viagem, ele teria 1 ponto para vir para cá, mais 2 pontos para atravessar para essa, mais 2 pontos para atravessar para essa, totalizando os seus 5 pontos. A ação de Crusade, de realizar uma cruzada, é quando você consegue combater alguma das tropas inimigas. Então, uma ação de Crusade de força 3 combate tropas inimigas de força 3 ou inferior. Ou seja, em caso de empate, o cruzado vence, a tropa é derrotada. No mapa, para você poder realizar uma ação de cruzada, você tem que estar com seu cavaleiro em algum território ocupado por tropa inimiga. Para combater essa tropa de prussianos, você deve olhar para esse canto do mapa e observar a força que aquela tropa tem no momento. Força 5 significa gastar uma ação de cruzada com força 5. Feito isso, ele derrota essa tropa, ganha 5 pontos de vitória imediatamente e faz com que essa tropa aumente em 1 a sua força. Você pode notar que no decorrer do jogo vai ficando cada vez mais difícil vencer essas 2 tropas, os prussianos e os eslavos, que também têm sua força aumentada de acordo com as mesmas regras. A tropa que segue um modelo diferente é a dos sarracenos. Eles sempre têm força 6 e ao vencer um sarraceno você escolhe entre 2 tipos de bônus: ganhar 3 pontos de vitória ou realizar de graça
aquele bônus mostrado no verso do escudo do brasão dos sarracenos. Esses bônus permitem fazer uma construção de graça, então você deixaria de ganhar os 3 pontos de vitória, mas faria essa construção e ganharia os pontos associados à realização daquela construção. No caso de ter esse símbolo, o jogador pode desbloquear uma das tropas, lembrando sempre da regra de desbloquear a tropa que ainda estiver bloqueada mais à esquerda naquela fila. Com isso, ele também ganha os pontos de vitória associados a esse desbloqueio. Não esqueça de coletar a ficha da tropa derrotada para perto do seu tabuleiro, para que essa premiação possa ser determinada de acordo com os maiores combatentes daquele tipo específico de tropa. Por fim, a ação de build, que significa construir. É ela que vai permitir colocar essas pecinhas no mapa. Quais são as regras? O jogador deve conter uma quantidade de pontos de ação maior ou igual à quantidade associada ao tipo de estrutura que ele quer construir. Então essas 3 estruturas, elas seguem o mesmo padrão. A primeira peça custa 3, a segunda 4, a terceira 5 e a última 6, para todas elas. Essa estrutura de baixo, que representam os bancos, tem um padrão diferente. A primeira custa 3, 5, 7 e 9, e já já a gente vai descobrir por quê. E ao fazer as construções, você deve colocar essa pecinha no mapa, no território ocupado pelo seu cavaleiro. A regra para a colocação dessas peças no tabuleiro é de que cada território pode conter apenas uma construção. Esse espaço quadrado indica que cabe apenas uma construção aqui dentro. Uma outra regra é que se houver o cavaleiro de um outro jogador nesse território, ele não impede a construção de uma estrutura de um jogador de outra cor. Então, na verdade, rola uma corrida por isso durante o jogo, e quem chegar primeiro e usar a ação de construir, garante que aquele território receberá uma de suas estruturas. E, a cada estrutura feita, o jogador recebe imediatamente a quantidade de pontos de vitória que está aqui representada em números romanos dentro dessas bandeirinhas. Além de liberar um bônus para realizar certos tipos de ação. As igrejas liberam bônus de influência. Então, toda vez que esse jogador realizar uma ação de influência, por exemplo, aqui, ele realizaria uma ação de influência com força 3, ele deve lembrar de somar uma a mais para realizar essa ação. Portanto, ele ganharia 4 pontos de influência ao invés dos 3 designados com esses 3 cubinhos de ação. Então, conheça as estruturas. As igrejas sempre vão aumentar a sua utilização da ação de influência. A terceira estrutura, ela acaba dando um bônus duplo. Nesse caso, influência e travel. As fazendas melhoram as suas ações de muster, de convocação de tropas. E a terceira estrutura, muster e influência. Os bancos são mais caros porque eles ajudam você a construir novas estruturas. Então ele vai baratear e vai te auxiliar muito a fazer todas as outras, melhorando sua ação de build. E da mesma forma, na terceira casa, além de dar bônus no build, ele dá bônus em influência também. Os castelos funcionam de uma forma um pouquinho diferente, porque ao colocar esse castelo no mapa, você não tem bônus em nenhuma outra ação, mas desbloqueia um novo cavaleiro. Quando o castelo é construído e desbloqueia um cavaleiro, o cavaleiro é colocado no mesmo território no qual aquele castelo foi construído. O segundo castelo dá um bônus na ação de travel, o terceiro castelo dá um bônus na ação de crusade e desbloqueia o terceiro cavaleiro, e perceba que cada uma dessas tropas aqui em cima também conferem bônus na ação de crusade. O tabuleiro é muito bem ilustrado e a regra no decorrer do jogo é que ao realizar uma ação, o jogador olhe para os ícones e contabilize quantos ícones do mesmo tipo de ação que ele está realizando foram desbloqueados. Por exemplo, build de força 4 receberia mais 1 e seria de força 5. Muster de força 1 seria, na verdade, um muster de força 3 com esses 2 bônus. Um travel de força 5 viraria um travel de força 6, 7. Um crusade de força 3 se transformaria em crusade de força 4, 5, 6, 7. E as quartas estruturas de cada uma das linhas
fazem com que o jogador ganhe 4 pontos de vitória e ganhe uma pontuação que só vai ser atribuída no final do jogo. É bem importante você lembrar disso, porque se o jogador coletar os pontos de vitória agora, ele vai estar desfalcando o banco de pontos de influência e acelerando o final do jogo. Então aguarde para atribuir essas pontuações somente no final da partida. Quais são elas? O quarto castelo vai dar 4 pontos de influência para cada trinca de tropas combatidas por aquele jogador. Então, cada trinca, cada 3 fichinhas dessa que ele coletou, no final do jogo vão valer 4 pontos de vitória para ele. A quarta igreja dá 6 pontos de influência e ponto final, sem muita conversa. A quarta fazenda vai dar 1 ponto de vitória para cada tropa, olha o símbolo aqui, e cada cavaleiro. Se ele liberou os 2 cavaleiros, significa que ele tem 3 cavaleiros no final do jogo. O inicial mais esses 2. E mais 4 tropas liberadas. Então ele ganharia 1 ponto de influência para cada um desses itens mencionados, totalizando, nesse exemplo, 7 pontos de vitória. O banco, a estrutura que mais dá pontos de vitória, ele dá 4 pontos de vitória, 4 pontos de influência, para cada uma das estruturas de level 4 que ele construiu, incluindo ela. Então, se você liberar as 4, você pode chegar a alcançar 16 pontos de vitória só com essa daqui. A outra opção para cada jogador em seu turno é aprimorar uma das fatias. Como funciona isso? O jogador retira os pontos de ação da fatia que ele deseja aprimorar, vira a fatia para o seu verso, devolve os pontos de ação para aquela fatia e, nesse momento, opcionalmente, ele pode escolher distribuir os pontos de ação de qualquer fatia. Ele não tem a obrigação de distribuir os pontos de ação da mesma fatia que ele acabou de aprimorar. Ou seja, se a intenção dele for acumular mais pontos nessa ação, ele poderia começar distribuindo daqui, um para cá e para cá. Daí ele passa a vez. Se em algum outro turno ele deseja aprimorar novamente, segue a mesma regra. Escolhe uma fatia para aprimorar, retira os pontos de ação, vira essa fatia para o verso, devolve os pontos de ação e escolhe distribuir pontos de ação de uma outra fatia qualquer. Se não for da vontade dele, ele pode passar a vez nesse momento. Um símbolo legal para ajudar você é olhar para esse pontinho aqui no vértice desse triângulo. Esse símbolo indica qual seria a ação adicionada a esta ao aprimorar aquela fatia. Agora ela vira um Muster e Influence. Esse Travel evolui para Travel e Build. Esse outro Travel evolui para Travel e Crusade. E essa daqui, Build, evolui para Build e Influence. Essas são as regras para se jogar o Crusaders, e a partida termina assim que o último ponto de influência for distribuído e aquela rodada na qual ele foi distribuído chegar ao seu fim. Os jogadores que realizarem ações depois do último ponto de influência ser distribuído ainda podem ganhar novos pontos de influência. Para isso, use os pontos de influência remanescentes na caixa do jogador. Para o caso de você não estar disputando uma partida de 4 jogadores, sempre haverá uma sobra. E para o caso de não haver sobra, pegue qualquer outro marcador, tampinha de garrafa, pecinhas circulares, feijões, qualquer coisa que você queira usar para marcar esses pontos. No final do jogo, cada jogador deve contabilizar a quantidade de pontos de influência coletada durante a partida, somar a pontuação ganha com a premiação de combate às tropas inimigas, nesse caso ele ganhou mais 6, e somar as pontuações de quartas estruturas que ele chegou a construir. Para esse caso, o jogador teria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 77. Mais um 78. 83 pontos. E agora vamos para as pontuações aqui. 4 pontos por cada estrutura de level 4. Ele tem 2. Então ele ganha mais 8 pontos. E aqui 1 ponto por cada cavaleiro, no caso, ou tropa liberada. Ele liberou o cavalo inicial mais esse e 3 tropas. Mais 5 pontos ao todo.
Então ele tinha 83, mais 8, mais 5. Ele vai fechar com 96 pontos. Em caso de empate, joga uma nova partida, porque o jogo não oferece um critério de desempate para esse caso. É isso aí, pessoal. Esse foi o Crusaders. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham ficado com vontade de jogar. É um jogo que acontece de uma forma muito legal na mesa, inovador, porque eu acho que não tem aquele esquema das rodadas marcadas. Eu mesmo nunca tinha nunca tinha visto um jogo com essa mecânica, e se você tiver ficado com dúvidas sobre como ele acontece na mesa de jogo, espera um pouquinho que já tem o nosso gameplay. Se você ficou aqui até o final e viu toda essa super produção, entendeu e tá aqui ainda, é porque eu mereço uma curtida, né? Curte aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima. Valeu!